grande extensão territorial da mancha urbana, para os mais pobres, o dispêndio, né, por exemplo, no transporte de ir e vir de uma cidade, né, de ir e vir do local de trabalho, local de moradia, ele cresce muito nesse período, porque ele agora não significa só um movimento no interior de uma cidade, mas no interior da região. O mapa seguinte mostra, né, nessa macrometrópole, né, nessa cidade-região, os deslocamentos para estudo e trabalho, né, entre os municípios. Então, o traço mais grosso na cor vinho, né, ele representa um deslocamento de 20.000 a 37.500 pessoas que moram no município, mas se deslocam diariamente para estudar ou trabalhar em outro município. Tá? Então, você tem um movimento pendular muito intenso nessa região, mais ou menos uma distância de 200 e 250 quilômetros aí no município Cinzinha, ao norte, que é de Piracicaba. Então, nessa urbanização dispersa, cresceram, claro, as favelas, os cortiços, né? E tudo sem nenhuma provisão das condições gerais para se viver na cidade. É duro admitir, mas a concentração da riqueza produzida no país, nessa cidade e região paulista, parece indicar que aqui se afronta cada vez mais o direito à cidade. Haveria, nessas injustiças sociais, possibilidades de consciência política e possibilidades de se questionar a forma de viver na cidade? Eu creio que sim. Em 1988, o Jaramillo, ao discutir a crise dos meios de consumo coletivo, dizia que essa crise poderia abrir caminho para a mobilização popular. Poderiam ser o elemento aglutinador da luta pelo direito à cidade. De fato, isso às vezes acontece. Acontece entendendo o direito à cidade como o direito ao consumo das condições gerais, o consumo dos equipamentos coletivos, né, e o consumo desses serviços. Esse é apenas um passo bastante tímido. No simpúbio anterior, o colega meu português, nosso, o João Ferrão, comentou comigo que em Portugal o direito à cidade jamais foi visto e não se confunde nunca com o direito ao acesso a equipamentos coletivos. Ele sempre é expresso como direito à participação na gestão da cidade. Tá? Então, e aí, para Lefebvre, o direito à cidade se manifesta, isso foi dito pelo Alex no primeiro dia do seminário aqui. O Alex se refere à mesma frase. Para Lefebvre, o direito à cidade se manifesta como forma superior dos direitos, direito à liberdade, direito à individualização na socialização, ao habitar, mas também direito à atividade participante, enfim, o direito à apropriação, o direito aí à gestão, né? A gestão coletiva da cidade. Oxalá caminhemos nessa direção, na direção de ir além da reivindicação das condições gerais do urbano, nos situando no direito à liberdade e à participação na vida urbana. Bom, afinal, se eu falei, né, no crescimento, nesse crescimento dessa urbanização e nessa defasagem entre o crescimento das áreas urbanas e o provimento dessas condições gerais, eu estou falando do que, na verdade? Eu acho que a gente tem que perseguir o rigor. Eu falei em crescimento, então eu quero mostrar esse crescimento, tá? No sentido de provar, né, bem no sentido positivista, mas que é fundamental e importante, né? Então, eu vou entrar então no segundo ponto da exposição para mostrar o tamanho desse crescimento em termos de dados, tá? Bom, esse segundo ponto, né, ele busca colocar algumas questões. Quanto teria crescido as áreas urbanas dessa cidade e região? A área urbana dos municípios pertencentes a essa região cresceu muito, pouco? Como que a gente resolve essa questão dessa informação estatística, né? A resposta é simples. As áreas urbanas se agigantaram.
E eu vou mostrar algumas referências dessa cidade e região, alguns dados, antes de mostrar o quanto que cresceram, que é o próximo slide, né? Aqui mostra que essa cidade tem 175 municípios, né? Tem 50% da área urbanizada do estado de São Paulo, 75% da população e 83% do PIB. Quer dizer, o estado de São Paulo, que é o estado mais rico do país, tem nessa porção a sua concentração de riqueza, né? E acho que pode passar agora. Tá. Bom, cresceu muito, né? As áreas urbanas, elas cresceram de uma maneira bastante grande. O dado aí mostra que cresceu 4,5 vezes e 440%, né, a área urbanizada em termos de quilômetros. Só para também, porque o João me inspirou a pensar a questão das condições, é para dizer, João, que esse crescimento é igual à ilha de Cabo Verde, tá? De superfície de Cabo Verde, né? Bom, quase quintuplicou, quase cresceu 5 vezes em 40 anos, um lugar que já tinha uma densidade urbana bastante expressiva, né? Eu tive um grande problema para trabalhar com 175 municípios, porque é muito difícil, não é só a quantidade, mas, por exemplo, você vai ver o crescimento relativo de um município em relação ao outro. Bom, se um município ele cresce 20%, mas ele tem uma área territorial grande, o outro pequeno, ele cresce menos, mas ele se urbanizou mais. Então, tem municípios que não podem crescer porque estão em áreas de proteção ambiental, embora que também você tenha crescimento urbano. Então, é muito difícil você buscar um parâmetro comum, né, para 175 municípios, que a superfície territorial não só ela se alterou ao longo do tempo, mas foram poucos casos, mas sobretudo porque apresentam situações diferentes, né? Então, o dado mais confiável é aquele que faz uma análise mais geral, porque cada caso apresenta-se de uma determinada forma, né? Então, eu vou mostrar agora um mapa que pode ajudar a ver, né, as manchas aqui são mais escuras, né, são do primeiro período. O primeiro período é um levantamento que foi feito, são vários levantamentos aerofotogramétricos que foram feitos na década de 60 e 70, que mapeia as áreas urbanas, né? Quer dizer, as áreas urbanas dessa cidade e região, e o laranjinha mais claro é feito de uma maneira metodologicamente correta, compatível, né, pelas imagens de satélite Landsat, e que então vai mostrar o grande crescimento dessa área urbana, né, essa grande urbanização. Eu acho que eu posso dizer que tem 3 períodos, mais ou menos, de crescimento dessa urbanização. O primeiro pega São Paulo e a região metropolitana, o segundo, a região de Santos e a região de São José dos Campos, em direção ao Rio de Janeiro. E o que é interessante, o segundo também pega Campinas, mas o que é mais novo em termos de crescimento de área urbana dessa região é a região aqui no extremo oeste, Sorocaba. Esse eixo é o eixo que está apresentando maiores modificações em termos de incorporação de áreas urbanas, quer dizer, transição de área rural para área urbana, etc. e tal, né? E esse outro mapa não é comparável, porque usa uma outra metodologia, mas é muito interessante. É o mapa da Secretaria do Abastecimento do Estado de São Paulo, que faz o mapeamento do uso do solo. Aí é outra referência, não é área territorial, mas é o uso do solo, cobre 85% do Estado de São Paulo, e aí vocês vão ver nessas manchas vermelhas o tamanho muito grande dessas áreas urbanas. O que isso tudo indica, né? Isso tudo indica que há um crescimento territorial do urbano, né? E, evidentemente, né, um crescimento da mercantilização na produção do urbano que se urbaniza, tá?
Então, na produção do espaço, na verdade, que se urbaniza. Você tem uma produção do espaço que se urbaniza nesse processo, né? E talvez então, foi mais no sentido de que se urbaniza necessitando as condições gerais, claro, né? E aí eu vou apresentar uma frase que é do Marx, que eu acho muito interessante para ajudar a compreender para ajudar a pensar um pouquinho. No capítulo 46 do Capital, há um parágrafo muito importante. Diz: quando Marx está discutindo que o aluguel não se confunde com a renda, porque o primeiro tem relação com o capital investido e o segundo com a propriedade do solo, né? Ele diz que tem que se levar duas coisas em conta, tá? Deixa eu ler. Dois elementos entre consideração. Por um lado, a exploração da terra para fins de reprodução e de extração. Produção de laranjas e de extração, produção de minério de ferro, tá? Então tem que levar em conta a exploração da terra para fins de reprodução e de extração. Por outro lado, o espaço, tá? Que é necessário como um elemento de toda a produção e de toda a atividade humana. Em ambos os sentidos, a propriedade fundiária exige seu tributo. A demanda por terrenos para a construção eleva o valor do solo enquanto espaço e fundamento, tá? Então, a ideia significa, né, que o crescimento das áreas urbanas revela a produção do espaço como fundamento da atividade humana que se desenvolve no urbano, né? Então, revela, né, o espaço, né, do ponto de vista da sua atividade imobiliária, porque é a atividade imobiliária que constrói o urbano, né? Então, o crescimento das áreas urbanas e da atividade urbana avançou por terras de outros usos, né? Então, você tem um crescimento, né, das áreas urbanas, uma questão teórica que se coloca, porque o espaço é imprescindível, né, para qualquer atividade humana, e uma transição na forma de uso. E aí eu vou passar, então, para outra parte, né, que é falar um pouquinho dessa transição. Ele avançou sobre terras que tinham outros usos, né? E aí eu vou falar um pouquinho da da legislação brasileira. Isso vale para o Brasil, que é o que é zona urbana, zona rural, o que é imóvel rural, imóvel urbano, segundo a legislação brasileira, tá? Não conheço as outras legislações. Então, eu vou começar falando do perímetro urbano, tá? Perímetro urbano, né? Em primeiro lugar, o perímetro urbano é visto aqui, né, segundo a legislação brasileira, e eu analisei o Chile, por exemplo, e é bastante próximo, mas não tenho condições de avançar muito, nem até mesmo sobre a legislação brasileira, né? Não é o caso de fazer uma reflexão maior sobre isso, apenas pontuar como que a legislação brasileira coloca, né? Bem, o crescimento das áreas urbanas de um município pode vir ou não acompanhado da mudança do perímetro urbano de um município, tá? Em geral, esse crescimento não vem acompanhado do perímetro urbano. Você cresce a área urbana, o perímetro urbano fica delimitado na prefeitura, e isso não tem primeiro a legislação e depois a alteração do perímetro urbano. Porque a produção do espaço não é produto de normas, né? Embora contenha normas, né? Mas é de dinâmicas sociais. Então, o perímetro urbano de município, ele define o que é zona urbana, o que é zona rural, né? E essa definição do que é zona urbana é uma definição feita por uma lei municipal ou pelo plano diretor. Então, é o plano diretor que define, ou uma lei municipal que define o que é urbano e o que é rural, né? Só quando se altera o perímetro urbano de um município é que é legal uma terra rural passar para uso urbano,
tá? Mas é claro que isso é apenas o que está no papel. Raras vezes há essa coincidência. Então, qualquer empreendimento imobiliário vai sempre se deparar com a questão do perímetro urbano, como altera esse perímetro urbano, né? Mas pode ocorrer também uma redefinição do perímetro urbano em alteração do solo. Pode-se definir que daqui para cá é zona rural e não tem zona urbana ou zona rural e não tem nenhum imóvel, tá? Apenas pela legislação, né? Eu vou dar um exemplo da expansão do uso do solo urbano e da alteração do perímetro urbano e do crescimento o crescimento que houve em Campinas no período de 18 anos, não é nos últimos 18 anos, que é o próximo slide, de 1952 a 2000. O perímetro urbano de Campinas se alterou 18 vezes, tá? Então é fácil imaginar, nessa alteração, os ganhos imobiliários dos proprietários de terra, pois, enquanto se compra e vende terras rurais em hectares, se compra e vende terra para uso urbano por metro quadrado, tá? Então aí você já tem um diferencial de ganho, né? O grande crescimento, a grande incorporação de terra urbana no município, né? Bom, e o próximo slide vai mostrar uma coisa interessante. Do ponto de vista legal, eu tenho zona urbana e zona rural, tá? E eu vou falar o seguinte, que a zona urbana e a zona rural é definida pelo perímetro urbano, que é o marco legal e é em relação à localização do imóvel, tá? Então, isso do ponto de vista da nossa legislação, né? O que é zona urbana ou zona rural é o perímetro que define. É uma questão de localização. Se o imóvel está em determinado lugar, tem que se ver se é zona urbana ou rural segundo o limite do perímetro, tá? Urbano. Mas é completamente diferente quando eu vou pensar no uso do imóvel. A legislação